Boa noite, irmãos. Eu sou o pastor Lorinaldo, mas o meu cargo maior é servo de Cristo. Nós todos temos essa posição, amém? Eu fui ordenado na marra. Eu nunca quis ser pastor porque os pastores morrem mais cedo. Vocês sabiam disso? Foi feita pesquisa aí. Tem pastor que se suicida, né? Ou é suicidado, não sei. Então, mas eu estava aqui de manhã e eu estou muito feliz que alguns voltaram. Quem voltou? Deixa eu ver. Amém. Mas eu estou feliz que veio pessoas novas, até visitante pela primeira vez. Eu também sou visitante, você notou, né? O meu nome é Lorinaldo, mas não preocupe com o meu nome. Eu tenho um irmão que é mais feio do que eu e tem mais o nome mais feio. O nome dele é Osmundo. E eu escolhi ele para ser o meu sucessor na Ásia. Eu fui missionário. Ainda sou missionário para o Timor-Leste até o mês de junho do próximo ano. Estou traduzindo a Bíblia, porque eles não têm a Bíblia na língua téton do Timor-Leste. E antes, já que eu estou falando de tradução, eu escrevi há 20 anos atrás um livro evangelístico, que começou com 12 lições, agora já tem 24. 22, mais duas. É um livro evangelístico, né? E aí o pessoal pediu para mim fazer perguntas para usar na escola dominical. Então é um semestre. Ainda tem uns 20 aí, custa só R$15. Os irmãos podem pegar lá na biblioteca, se quiserem adquirir, né? Mas é um livro também para dar de presente, porque eu escrevi mostrando que toda a Bíblia, ela fala, primeiro o assunto da Bíblia. Se você não sabe o assunto principal da Bíblia, você tem que comprar o livro. Mas vou contar. Qual é o assunto principal da Bíblia? Alguém sabe? Então, o assunto mais falado na Bíblia é Deus. Deus e a pessoa do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. E sabe qual é o segundo mais falado da Bíblia? Aí você tem que comprar o livro. Não vou contar? Não, vou contar. A salvação do pecador. A nossa salvação. O assunto da Bíblia é Deus. E o assunto de Deus é salvar o pecador, porque Ele é um Deus salvador. Amém? Mas vamos ver, Deus nos salvou e nos enviou para espalhar a salvação. Bom, cadê? Onde está aqui? Está aqui o negócio. Ali está... está desligado agora. Aqui está o Brasil. O Timor-Leste está bem pequenininho acima da Austrália. Então, é só... Agora, no Timor, já é segunda-feira. Já é quase 8 horas da manhã. Aqui é o fim do mundo, lá é o começo. Nós moramos no fim do mundo. Eu morei lá 10 anos, tá? Graças a Deus, os terremotos acontecem aqui para cima, no Japão. Aqui eu sentia só uma tremidinha. Pode passar? Então, nós ficamos 10 anos lá. Ali, chegando no Timor, são muitas ilhas, mas praia linda, passa. Tem muita praia bonita. Olha aí, é o nosso batistério. Você queria ser batizado lá? O nosso batistério é ali, o Oceano Pacífico. Você pode levar a gente à vontade. Nunca faz frio, sempre quentinho. Mas, às vezes, lá tem um povo bem primitivo, né? Passa. E ainda costumes milenares na região da Ásia. Pilão ali, pode ir passando. O açougue. Bom, esse é o açougue de vaca e esse é o açougue do cachorro. Ali, volta só um pouquinho. Ali tem... Pode deixar aí, costelinha de cachorro. Pode comprar. Eu comi cachorro, não sabia que era cachorro, pensei que era cabrito. Passa. O porco está vivo, eles vendem galinha, porco vivo na sua porta, pode passar. A idolatria, eles adoram muitas estátuas, inclusive do Papa, pode passar. Uma procissão, né? Pode passar. Nós começamos, a minha esposa ensinando crianças, no chão, eles sentam numa lona, passa. Ali, o principal alimento da Ásia, que é dado até de merenda na escola, é miojo, tá? Passa. E a minha família, quando chegou lá, tá vendo? Olha só, o Natan, o Levi, o Natan tinha, acho que ia fazer 5 anos, passa. Ali, hoje, o meu filho Natan, lado esquerdo, acabou de receber um rim novo. Ele perdeu os 2 rins com 15 anos. E ele ganhou um rim 3 dias depois que foi na lista de espera do SUS. Passa. E ali, a igreja que formamos em Timor-Leste,
dia de festa, lá só tem 30 membros, né? Ali, mas dia de festa tem mais. Passa. Ali os 2 pastores lá do Timor, se você for lá, tiver R$ 6.000 de volta, pode ficar na casa deles. Passa. Aqui o meu irmão, que eu peguei de sucessor, vocês podem ver que ele é mais feio do que eu, amém? Ele não casava, 30 anos, ninguém queria ele. Então eu falei para ele, vem para cá, que todo mundo tem olho grande aqui, é bonito. Que todo mundo tem o olho puxado. Aqui é o contrário, né? Todo mundo tem olho puxado, é bonito, né? Lá ele chegou, tinha muitas moças, ele pôde escolher. Só que agora essa moça vai levar ele como missionário para o meu lugar. Pode passar. Aqui eu estou trabalhando agora na tradução da Bíblia para a língua do Timor-Leste. 1 milhão de pessoas falam essa língua. Aqui é João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Pode voltar. Tamba, maroma, radome, mundo ne. Porque Deus amou este mundo. Teb, tebes, de tal maneira. To, niafone, niauamane. Que deu o seu filho unigênito. Né? Atuema, sira, roto, nebefi, arbania. Para que todos os que creem nele... Labele mate maibe reta moris rohan like. Não morram, mas recebam a vida eterna. Esse é o primeiro versículo que eu traduzi. Pode passar. Aqui é a tradução de Mateus 1 que eu estou fazendo, né? Livro da genealogia de Jesus Cristo. Olha Cristo como que escreve. Mais certo que o nosso, né? K-R-I-S-T-U, Cristo. Né? A gente fala Cristo e escreve Cristo, né? Tá aí, ó. Os timorenses falam bem. Pode passar. Aqui uma música. Furaktebi Jesus Nyanara Ihahau Nyafuan Hau Hakarak Tuirnia Torrau Nyamoris Ramata. Passa. Maravilhoso Jesus, seu nome está no meu coração. Meu desejo é segui-lo até minha vida finda. Vocês não conheciam isso não, né? Corinho novo para a igreja aí, eu vou pôr na internet, vai. Bom, voltando para Mato Grosso, meu filho fazendo transplante, eu não posso permanecer o tempo todo no Timor, eu vou sozinho agora, coordenar uma equipe de 4 tradutores, vamos aumentar para 6. Em fevereiro fico 2 meses. Aqui estão os meus filhos, um já fez transplante de rim, já está bom. Tinha um homem lá vendendo um terreno, R$200 mil no Centro-Oeste. Temos poucas igrejas. Ele era um crente. Eu falei para ele, dá um desconto para a igreja. Ele falou, para a igreja eu faço 160, desconto 40 mil. Falei, tá bom, eu já tenho 1.000 para dar de entrada, né? Então, você aceita, ele aceitou, nós estamos pagando 1.000 por mês para ele. E ele vendeu e nós limpamos, mão na massa, passa. Olha o terreno como é enorme, tá vendo? Primeira coisa, gente não gosta de evangelho, gosta de jogar vôlei. Nós jogamos um caminhão de areia lá, já que limpou, e jogamos vôlei. Passa. E fizemos uma varanda, passa. E chamamos as pessoas para assistir um filme. E cantamos, e louvamos, e lá tem um grupo. Passa. E se converteu alguns. A minha esposa ensina as crianças, passa. E nós ensinamos os adultos naquela varanda, passa. E batizamos 2 de lá. E mais 2 de outra igreja vizinha que pediu para a gente batizar. Aquele casal da esquerda são novos convertidos desse bairro. A igreja não começou ainda, mas já tem crente. Olha que bênção. Passa, acho que acabou. Aí essa senhora, ela é tão meiga, ela é esposa de um sócio do dono do posto de combustível, e ela se converteu, ele manda uma oferta, ele nem crente é, mas já manda R$300 por mês para pôr no envelope de dízimo. Falei, olha, já converteu o bolso, o coração vai ser fácil. Porque alguns crentes já converteu o coração faz tempo, o bolso até agora nada. E ali o casal, né, o Weber passa. E aqui nós usamos esse livro para evangelismo, nós só reunimos e lemos a cada lição e fazemos as perguntas, né, contando histórias, tá bom? Acho que acabou, né? Acabou? Acabou. E para evangelizar, tem gente que, deixa eu falar rapidinho isso aqui, o sermão a metade já ouviu. Para evangelizar, tem crente que fala, eu não sei como fazer isso.
através desse livro e um outro que eu estou escrevendo, esse é o número 1, eu estou fazendo 2, a gente lê uma lição, eu autorizo cópia, a pessoa tira xerox desse livro, dá para os visitantes, eles leem, fazem perguntas. O melhor método de evangelizar é contando a história e dizendo o que ela significa. Porque vai contar a história de Noé. Noé não é uma história de um homem que construiu um barco e salvou a vida dele e da família só, não. É uma história de salvação. Porque quem aceitasse o convite para entrar na arca, totalmente salvo da condenação de Deus. Mas quem não aceitou, totalmente perdido. A arca é Jesus. Né? Abraão pegou o seu filho, a história, Deus mandou sacrificar o filho no monte, Isaac, ele foi lá, sem cordeiro, totalmente condenado, porque Deus falou, ó, degola o seu filho como sacrifício. Até o filho pergunta, pai, onde está o cordeiro? Nós vamos fazer um sacrifício a Deus. Deus só tinha contado para Abraão que era para sacrificar o filho, mas era só um teste de fé. Quando chegou lá, o filho olha, pai, está a lenha aqui, tudo, vamos adorar a Deus, cadê o cordeiro? Ele falou, meu filho, Deus vai dar um jeito no cordeiro, Deus providenciar, Deus proverá, né? Chegou no monte, ele amarra o seu filho, coloca lá, Deus fala, não mata o seu filho. Olha o cordeiro aí, Deus colocou um cordeiro enganchado. Sem cordeiro, Isaac morto. Com cordeiro, Isaac, todas as histórias da Bíblia são desta forma. Toda a história da Bíblia é uma história da sua salvação. Se você está em Cristo, você está salvo e seguro do juízo de Deus. Se você não está inscrito em Cristo, você está totalmente perdido. Se você está em Cristo, diga glória a Deus. Se não está ainda, entra logo que a porta está aberta. Vamos para frente. Vamos abrir Tessalonicenses, nós vamos repetir algumas coisas, né? E quantos já estão felizes nessa noite? Diga amém. Se você não está até o final, eu espero que esteja, viu? Nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, falando que ali, olha, aliás, eu coloquei capítulo 4, está errado, tá? Se você ver lá, tá, 1 Tessalonicenses 4, tá, é capítulo 5, não é 4, foi o computador errou, né? E diz no 4, eu vou ler só o versículo 16, apesar de ali ter mais versículos, eu vou ler o 16, que em 1 Tessalonicenses é um livro que o tema é a volta de Jesus Cristo, né? Apesar de muita gente não estar preparado e nem acredita que ele vai voltar. Bom, não acreditaram que ele viria também a primeira vez, né? Agora sim, obrigado, irmão. Então está lá 12 a 18, eu vou ler só 16 a 18 para ganhar tempo. E diz o versículo 16 assim, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que Deus abençoe a leitura da palavra em nossos corações. Amém? Muito bem. Eu quero falar sobre o poder missionário da gratidão. Aliás, não é só para missões, mas como estamos falando de uma igreja em movimento, só pessoas gratas fazem missões. Só pessoas gratas se movimentam. Porque pessoas ingratas, elas sentam e esperam que os outros façam por ela. Mas pessoas gratas, elas querem retribuir. Amém, irmão? Nós todos somos ingratos em muitas coisas. Nós vivemos uma geração ingrata com Deus, com os pais, e nós todos temos isso no nosso coração, precisamos jogar fora. Às vezes, eu mesmo, vocês não sabiam disso, mas eu vou contar, às vezes o pastor também murmura, reclama, sabia? Por que isso aconteceu comigo? Olha lá e tal, ele furou o pneu do carro, fundiu o motor, por que foi acontecer com o meu filho? Por quê? Nós murmuramos, certo? Mas o pior é os filhos, que a mãe limpa um bumbum até crescer, dá de tudo, tal, a mãe está lá sentada, filho traz um copo d'água. Ah, mãe. Né? Se nos seus filhos a ser grato, se um dia você pedir um copo d'água e ele falar, ah, mãe, fala para ele, eu limpei seu bumbum 1 ano, tá? E te dei comidinha na boca, senão você estava morto. Tá certo? E olha que não é agradável trocar fralda de nenê, não.
Você quer saber o que é? Fala para ele, quando você fizer no banheiro, dá uma cheirada lá para você ver o que eu suportei. Mas, irmãos, o poder da gratidão movimenta-nos. Lá em Mato Grosso, eu falei isso de manhã, tem um ditado que também é centro-oeste, mas acho que um irmão aqui levantou a mão. Tudo que você fala, que eles querem dizer é verdade, em vez de falar é verdade, eles falam assim, pior, né? Vocês já ouviram isso? Quem já ouviu? Levanta a mão. Já? Então eu cheguei em Mato Grosso para fundar a igreja e tal, né? Falei, puxa vida, é difícil conseguir terreno aqui, né? E alguém falou, pior, né, pastor? É pior, é ruim não conseguir terreno. Mas depois eu falei, graças a Deus, se converteu uma família e uma irmã. Falou, pior, né, pastor? Eu falei, misericórdia, irmão, melhor, muito melhor. Né? Então, as pessoas são pessimistas por natureza, tá certo? Deus deu uma esposa, Adão estava sozinho, mas logo depois que aconteceu um problema, ele disse, a esposa que o Senhor me deu. Olha o que ela fez. Então, irmãos, a gratidão é necessária em nossas vidas. E nós vamos ver ali alguns fatores, né, da gratidão que deve nos impulsionar, deve nos colocar em movimento para fazer a obra de Deus, né? E o primeiro é se lembrar da volta de Cristo. Olha lá, no primeiro passo, nós estamos preparados para a volta de Cristo. O crente é a pessoa que tem que ser grata no mundo. Seja grato pelo seu emprego, pela família, por tudo, mas principalmente porque Jesus, a qualquer momento, ele vai colocar um fim nisso tudo. Amém? A bagunça está demais, a injustiça, a corrupção. Não se preocupe, não fica murmurando. Jesus vai dar um ponto final nisso. Ele vai começar a verdadeira nova ordem mundial. É o governo de Cristo. Mas tem crente que vive murmurando porque ele não se lembra que Jesus está voltando. Os crentes às vezes vivem igual o povo de Israel. O povo de Israel era o povo de Deus no Velho Testamento. Amém? E quando Jesus chegou, vieram lá os magos no Oriente. Se você ler lá em Mateus, diz que eles chegaram, perguntaram onde está o rei dos judeus. Diz que Jerusalém e todas as redondezas se assustaram. Ele vem? Mas Deus vinha prometendo já há 2000 anos, desde Abraão, desde Adão. E eles se assustaram. Tem crente também, quando Jesus voltar, ele veio mesmo. Todo mundo falava que vinha, eu achei que não vinha mais. Você tem que viver hoje como Jesus voltasse amanhã. Amém ou não, irmãos? A Bíblia diz que devemos viver assim. Ou também ele pode nos levar para ele a qualquer momento. Podemos ser chamados. Todos nós que estamos na fila da morte só não sabemos o número da senha, né? Amanhã depois, puxa vida, o irmão lá estava cheio. Você já se imaginou dentro de um caixão cheio de flores? Misericórdia, pastor, fala de vida. Né? Meus irmãos, a gente quando olha a pessoa lá, a gente fala, ainda bem que eu nunca estarei aí. Bom, por isso que eu quero que Cristo volte, né? Devíamos nos lembrar que ele vai nos... Mas se ele não voltar antes, está lá o teu destino. Fala, um dia vão olhar para a minha cara aí, cheia de florzinha, olha aí. Mas o crente não tem medo disso, amém? Porque nós não estamos esperando a morte, nós estamos esperando o Salvador Jesus Cristo. Eu não estou esperando a morte, não. Você está esperando a morte? Eu estou esperando Jesus. Se a morte vier, for um acidente de percurso, eu vou para ele. Não tem problema, não. Eu volto com ele até os ares para recepcionar vocês, ok? Não é assim que a Bíblia diz? Não é lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4 aqui, fala, nós, os que partiram, vêm nas nuvens. Vem falar, não se importa não perdi nada por ir antes. Não, rapaz, porque os Tessalonicenses pensaram, se nós morrer antes, nós vamos sair perdendo, hein? Paulo falou, não, de maneira nenhuma precederemos o que dorme. Pelo contrário, eles vão falar, rapaz, vem aí que eu vou te mostrar como é bom o céu. Você perdeu e ficar aí, ó, vendo esse governo corrupto e pagando 5 meses de imposto por ano. Eu acho interessante que Portugal fez antigamente o imposto era 20%, né? O pessoal fez lá uma revolução do Tiradentes por causa de 20%. Hoje a gente paga 40% e fica quieto, né? Mas, irmãos, nós não podemos olhar para essas coisas para nos alegrar. Nós devemos ser gratos porque nós estamos preparados para a volta de Cristo. E segundo, escaparemos da condenação e da ira. Eu corrigi agora, coloquei capítulo 5, tá, pastor?
É o capítulo 5. Veja lá, o versículo 4 diz, mas nós, irmãos, aliás, deixa eu ver aqui, que escapou dos meus olhos. O que está lá? O 2, versículo, nem coloquei, né? Mas a Bíblia diz que, não, deixa eu ver onde está a ira aqui, agora fugiu dos meus olhos. Deus não nos destinou, é o versículo 8, né? Nós somos nós somos do dia, né? Revestivos, pois, do amor, da fé, tendo o capacete. Onde que eu estou aqui? Me fugiu o versículo. Não, eu estou procurando o versículo da ira aqui, que eu também não coloquei. Versículo 3, achei. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Irmãos, nós escapamos dessa destruição, outra palavra para isso é condenação. Nós escapamos da ira, pode colocar lá o versículo 3 e o versículo 9, que diz o seguinte, porque Deus não destinou-nos para ira. A ira de Deus permanece sobre a pessoa que não está em Cristo. Amém? Que pena, né? Aí você pode dizer, pior, né, pastor? Pior, né? Mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus, as bênçãos de Deus permanecem sobre a pessoa que está em Cristo, que decidiu segui-lo, né? Então nós já escapamos da condenação. Eu falei isso já, mas se você fosse um condenado à fogueira, imagina, né? O juiz te condenou à fogueira, ser queimado vivo, você, meu Deus, eu tenho que preparar psicologicamente. Será que dói muito? Quando queimar os pés, o que vou sentir? E tal, e chega alguém e fala, tu está livre, não vais mais morrer na fogueira. Regozijar olha, eu pularia até não ter mais força. Mas aí está livre, sai da cadeia, e lá fora tem um cara que diz assim, olha, além disso, descobriram que você é inocente, foi preso inocente, tem 200 milhões para você de prêmio. Rapaz, você não seria feliz? Irmãos, o crente escapou do fogo do inferno. Além disso, ele recebeu a herança de ser um príncipe do reino do céu. Tudo será vosso. Você não é um ganhador da Mega Sena, não. Você é muito mais do que isso, porque a Mega Sena, você tem que sumir da região onde você está, porque todos os ladrões vão querer acabar contigo, sequestrar seus filhos, tomar sua riqueza, mas a Bíblia diz que lá não tem ladrão, não tem traça, não tem nada, né? Então a gente pode comprar um carro novinho aqui, mas daqui a alguns anos ele é lataria, ferrugem, o ferro velho ganha um dinheiro danado com a lata velha, né? Enferruja. Meus irmãos, escapamos da condenação. E que mais? Como condenados à fogueira, nós fomos libertos e devíamos ser felizes. Só por ter escapado do inferno, o crente já deveria ser feliz. Obrigado, Deus, obrigado. E nós, às vezes, não somos gratos a isso. Tem a história de um general que estava em guerra com outro general lá, e ele descobriu que havia um traidor. Todos os planos eram entregues para o inimigo. Ele falou, quando eu pegar esse fulano, 40 chicotadas no lombo dele. E foi procurar, deram um prêmio para quem acharam. Era a mãe dele. Trouxeram pessoa em capuz. Quando tirou o capuz, essa é a pessoa traidora. Ele não podia fazer. A lei de Deus é assim, condena o pecado. E aí ele pensou, o que vou fazer? Amarrou a sua mãe no poste, o carrasco estava lá, rasgou-se a roupa das costas, e aquela senhora de 70 anos levou a primeira chicotada. E ele sabia que ela morreria. Ela não suportaria. Mas ele era um general forte. Ele falou, para. Tirou ela, se colocou no lugar e levou as outras 39. Assim Deus fez conosco para nos... Não foi só dizer assim, está perdoado. Não foi só dizer assim, ó, você não vai ser condenado. Ele assumiu. Esses sofrimentos nossos da vida, uma coisinha ou outra, é como se fosse uma pequena chicotada. Jesus, o crente tem que ser grato por isso. Quando ele se lembra que Jesus levou sobre si as nossas dores, quer dizer, o castigo da ira de Deus. Devíamos ser gratos, todo dia levantar e falar, obrigado, Jesus, obrigado que eu não vou para o inferno. Obrigado porque o Senhor assumiu a minha condenação. Amém, irmão?
E devíamos ter misericórdia, nos colocar em movimento para livrar todas as pessoas que nós sabemos que estão condenadas à fogueira. Amém, irmãos? Melhor, né? A gente se mexer, porque senão não somos gratos. Vai para frente. Deixamos de viver nas trevas das dúvidas e incertezas da vida. Antes de ser crente, eu morria de medo de morrer. Quase morri antes da morte. Né? Tem alguém que morre de medo de morrer? Eu era um desses. Né? Diz que o pessoal tem tanto medo da morte que estava 2 rapazes caçando e um avisou o mais novo: caçando, você não meta a mão no buraco do tatu, porque se tiver uma cobra, você morre. Cascavel, né? E o mais novo esqueceu, o tatu correu e ele, na adrenalina, meteu a mão no buraco do tatu e levou uma mordida. Puf! Levou uma mordida pequena, quase não sangrou. E ele disse: rapaz, eu não falei para tu meter a mão, não meter a mão. Ele disse: não, mas foi o tatu. Ele disse: tatu não morde não, rapaz, isso aí é uma cascavel. O irmão, puf, morreu. Aí o outro falou: miserável dessa cobra, vou matá-la. Pegou, cavou com enxadão, depois de 10 minutos achou um enorme de um lagarto tiu. Sabe quem é aquele lagartão que mordeu a mão dele? Falou: misericórdia, o meu irmão morreu de medo. Era só um lagarto, não tem veneno nenhum. Jogou água no irmão, tal, fez respiração boca a boca, o outro voltou. Falou: graças a Deus, rapaz, descer mole, você está morrendo de medo. Era só o ser humano tem medo da morte, mas sabe, ele tem que ter medo do que vem depois da morte. Porque a morte, a pessoa pode morrer indolor, anestesiado. Mas, irmãos, a Bíblia diz que a morte não é um fim. Existe uma condenação depois. E nós, além de deixarmos de viver em trevas, nós sabemos o que vem depois. Amém? Um rapaz desviado da igreja, que nunca tinha sido crente, entrou na igreja por causa de uma moça, a moça não quis ele, foi embora, ficou 1 ano na igreja e batizou. Eu encontrei ele, falei: rapaz, por que você foi? Ah, por causa da fulana, mas ela não quis, tá? Estou fora. Falei: você foi por causa disso? Que motivo mesquinho, né? E se você morrer sem Cristo, você não ouviu o negócio do enxofre, do fogo, do inferno? Ele falou: eu vi, mas não acredito nisso não. Né? Eu não acredito nisso não. Falei: rapaz, e se for verdade? Ele falou: estou frito. Estou frito. Estou frito. Falei: rapaz, eu fui para a igreja por causa da salvação, para ser livre das trevas que eu vivi. E você agora, com esse conhecimento todo, você tem que seguir a Cristo, nem que seja por interesse da sua alma não ir para o inferno. Pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Por isso a gente tem que pregar mais. Eu tenho um método de evangelismo agressivo. O primeiro é por amor. A gente lê essas lições e tal. Eu tenho umas fotos do inferno que o Dante fez. O Dante fez umas fotos estranhas, né? E tem umas fotos na internet que são horríveis, né? As pessoas no lago de fogo. Então, quando a pessoa está meio levando na brincadeira, aí eu pego e mostro umas 3 fotos do inferno, uma do céu também, né? E falo: rapaz, o que nós estamos tratando aqui é o seguinte: você está no caminho da vida, você tem que escolher esses 2 lugares, porque só tem esses 2. Um deles vai ser a morada. Qual que tu quer? Ele falou: nossa, pastor, e tal. Eu falei: não, o evangelismo, às vezes, daquele que está levando a brincadeira é assim: qual que tu quer? Aí eu quero esse aqui. Eu falei: então é você que tem que decidir, porque eu não posso escolher para ti, não, meu amigo. É em Jesus, ou você vai se tornar um discípulo dele, ou tu vai para esse lago de fogo. E tu decide se quer que eu volte aqui ou não, porque o estudo agora vai ser nesse nível. Os que querem que eu volte, volto. E se são salvos, os que não querem que eu volte, ficam assustados. E eu prefiro pessoas assustadas indo para o céu do que acomodadas indo para o inferno. Nós temos que se mexer. O mundo está muito pecador e tem crente que só prega do amor de Deus. Você já viu um carro escrito assim: Deus é juízo? Deus é justiça? Coloca Deus é amor. Não, que Deus é amor, o que é? Para o pecador, Deus é justiça. Deus é um Deus de... Aqui está falando de ira. Né? Eu nunca vi escrito no carro, né? Os que creram têm a vida eterna, mas os que rejeitaram, sobre eles permanece a ira de Deus. Né?
Então, irmãos, nós temos que falar da ira de Deus também. Não é só do amor. A Bíblia, Jesus falou 24 vezes sobre o céu na Bíblia. E acho que mais de 50 sobre o inferno. Ele falou onde o bicho não, né, onde o bicho não morre, o fogo não se apaga, é melhor. Jesus foi dramático, falou, é melhor você cortar o teu olho se ele te escandaliza, te impede de seguir o evangelho. Foi assim? Melhor você cortar o seu braço do que ir para o inferno, não é verdade? Então, irmãos, nós já saímos dessas trevas, das dúvidas, da incerteza, e eu costumo dizer que a dúvida é o contrário da fé. Se você está na igreja e vive em dúvida, se Jesus vai voltar, eu vou ou fico, não sei, é bom você procurar saber, porque a palavra de Deus diz em verdade, João 5,24, em verdade, verdade, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. Ele não falou talvez terá, o evangelho não é talvez, o evangelho é em verdade. Você sabe como que é essa palavra no original? Amém, amém. Assim será, assim será. Quem ouvir a palavra amém é que assim seja ou assim será. Depende do local na frase. Quando é colocado no começo, sempre que você ouvir a palavra em verdade, assim será, quem crê tem e acabou. Quando eu me converti a Cristo, meu tio católico, catequista, veio me visitar. Eu tinha 15 anos. Ele falou, ouvi que você virou crente, passou para a lei dos crentes. E você está agora achando-se que é salvo, não é? Sim, senhor. Sim, senhor. Um comedor de feijão e arroz, igual você, pecador, acha que vai para o céu. Eu disse, sim, senhor. E você acha que merece? Eu disse, não, senhor. Então, como é isso? Então, eu li a Bíblia para ele, o João 5,24. Falei, Jesus fala aqui, quem ouve a palavra e creu tem a vida eterna. Ele que é o dono do céu, né? É. Então tá certo. Agora o senhor fala que eu não tenho. Quem que tem razão? É o senhor ou ele? Ele falou, aí você apelou. Falou, ó, tio, eu vou ficar com Jesus. Amém? Eu vou ficar com Jesus. Ele queria me trazer de volta para as dúvidas, para as trevas e o medo. E as trevas é a ignorância, a incerteza. A fé é o contrário da dúvida. Ou você vive na dúvida, ou você vive na fé. A pessoa que é de uma religião, às vezes muçulmana, ele reza o rosário 5 vezes por dia, tal, você está salvo ainda não. Estou fazendo por onde? Né? A religião que eu era, eu me confessava, fazia isso, fazia aquilo outro, tal. Estou salvo, seu padre, ainda não. Faça por onde? Reza tanto assim, né? Tal, depois que casou, faz o sacramento, estou salvo, ainda não. Depois, se eu morresse, fizesse a extrema unção, a missa de 7º dia, e a minha mãe vai lá e pergunta, meu filho foi para o céu, ainda não. Fora do evangelho de Cristo, são as religiões do ainda não. Nunca você alcança. Mas o evangelho de Cristo diz, quem crê, tem. O apóstolo Paulo falou, melhor é estar com Cristo. Por causa de vocês, prefiro ficar aqui, mas partir com Cristo é incomparavelmente melhor. Né? Ele diz, eu sei em quem tenho crido. E no que tenho crido também. Né? O evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação, não para dúvida. Então, irmão, se você é uma pessoa que se diz crente e ainda tem dúvida, ou se não é crente em Cristo, aí você tem dúvida, você está perdendo o melhor do evangelho de Cristo, que é a certeza. Amém? Então, por último, cadê o último lá? O 4 diz, recebemos uma nova família que zelam por nós. Amém, irmãos? Nós temos amigos mais chegados do que irmãos. Eu amo os irmãos dessa igreja aqui, eu nem conheço alguns direito, né? Quantos aqui me viram pela primeira vez? Deixa eu ver. Amém. Né? Se você tem que me amar, sabia? A Bíblia manda, se você não me amar, está em pecado. Está em pecado. O pastor falou lá, eu não gostei muito, não interessa. A Bíblia tem que amar até o inimigo, quanto mais eu. Não é verdade? Isso é uma coisa maravilhosa. Nós temos uma família que zelam por nós. O meu filho estava perdendo o rim, tinha mais de 2.000 pessoas orando por ele, que eu saiba. Mas teve gente que doou dinheiro, inclusive essa igreja, obrigado. Pastor, eu gastei uns 4.000. E tem gente que murmura contra o Estado gastou 200 mil reais para dar uma nova vida, um rim novo para o meu filho. Só os medicamentos, a doutora falou para mim,
Olha, os medicamentos de 4 meses do seu filho para o rim dar 100% certo vieram dos Estados Unidos e da Coreia do Sul e custaram 120 mil reais de medicamento. Eu falei, glória a Deus pelo governo brasileiro. Amém? Salva ele, Jesus. Porque as obras não vão salvar. A gente reclama tudo. Saiba que você tem gente aqui, só paguei imposto, não recebi nada de volta. Dá graças a Deus porque o meu filho pelo menos recebeu. Os problemas mais graves da sociedade, tem gente, eu fui no dentista lá porque eu queria de graça, não consegui, vou ter que pagar, pago tanto imposto. Mas olha, irmãos, eu já vi um irmão com câncer lá em Campo Grande, como fomos no hospital com problema sério, o pessoal se movimentou, gastaram mais de 100 mil reais, salvaram a vida dele, faz 10 anos que ele está de pé. O Brasil tem um dos melhores sistemas de saúde gratuito do mundo, e quando a coisa é séria, eles agem. A minha avó estava morrendo, eles cortaram a perna, cortaram acima do joelho novo, deram uma perna para ela, ela andou mais 10 anos. Temos que agradecer, e se somos gratos, faremos missões. Se não fazemos, provavelmente somos ingratos, porque nós temos recebido um monte de coisa de Deus, né? Muito bem, já é 8h12, tem só 5 minutos, que eu tenho que deixar os 5 minutos do pastor, né? Então, acaba 8h30. Eu vou usar a ilustração, então, da família que eu tinha cortado. Mas, irmãos, os crentes em Cristo têm que ser gratos, fazer missões, agradecer pela igreja. De manhã eu falei, veio só uns 30 agora à noite, mas os irmãos têm que fazer uma lista, eu dei uma tarefa. Faça uma lista de 10 coisas que você é grato e coloca na sua Bíblia. E todo dia, quando você orar, antes de ser um crente maturo, o crente maturo é só venha a nós, Deus, me dá, né? E tal. É o sanguessuga, o crente sanguessuga, né? Mas o crente maturo, ele começa a agradecer pelo que já tem. Amém? Então eu falei de manhã assim, eu falei, atenção, tem homem aí que reclama. Quem está com a esposa aqui? Levanta a mão, deixa eu ver aí, os casais. Então eu falei isso, né, de ilustração. Eu falei para os homens primeiro, não reclame da sua esposa. E as esposas dizem, amém. Vamos de novo? Atenção, maridos, não reclame da sua esposa. A esposa diz, mais forte aí, gente. E os homens, né? Atenção, mulheres, não reclame do seu esposo. E os homens dizem, não falei que eles sempre falam mais forte? Sabe por quê, irmão? Olha, tem tanta gente solteiro por aí, você fica reclamando só porque casou com um homem que tem chulé. Misericórdia. Compra um talco, fala assim, bem, sábado, senta aí que eu vou fazer uma massagem no seu pé, mete limão, você vai ver, ele fica uma semana sem chulé. E não larga ele não, hein, porque tem alguma solitária aí que vai levar ele com chulé e tudo, se você deixar. Nós temos que ser gratos à esposa, porque Deus... Tem esposa que ora 10 anos por um homem. Aí quando casa, começa a querer mudá-lo na segunda semana. Não vai dar certo não, irmã. Para com isso, que é que ele seja perfeito. Jesus Cristo não vai casar com você. Fica com esse aí mesmo. Tá certo? Tá bom? Então, irmãos, nós temos muitas coisas. Por isso a tarefa é essa final. Anote 10 coisas e coloque dentro da sua Bíblia, principalmente coisas espirituais. Graças a Deus, porque eu tenho certeza da minha salvação, mesmo não merecendo. Cristo morreu por mim, eu confio no sacrifício. Eu não sou salvo porque mereço, eu sou pecador, mas por causa da graça dele. Graças a Deus eu tenho uma família, eu tenho uma igreja, eu tenho carro, eu tenho casas. Mas se um dia for tudo tirado, como foi de Jó, ele falou, eu tenho uma coisa que ninguém tira. O meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Não tinha saúde, não tinha nada, mas era grato. Por isso, vamos nos colocar em movimento, porque nós já temos muito. E tem uma coisa, a ingratidão, ela barra as bênçãos de Deus. Lembra Israel? Orou 300 anos para parar de ser escravo no Egito. Deus tirou, atravessou um deserto, deu comida do céu, deu água da rocha, deu tudo e chegou lá em Números 14, eles estão murmurando. Por que que Deus nos dá esse pão, só esse maná e tal? Eles morreram no deserto. A falta de gratidão coloca o cristão no deserto. Mas o que eles estavam reclamando? Sabe o que eles queriam? Que Deus trasladasse eles da escravidão para a terra prometida. Tem muito crente que aceita Jesus, não quero mais passar problema, eu quero ser trasladado para o céu.
Mas sabe por que tem os problemas, irmãos? É para melhorar a nossa fé. Amém? Para nos ensinar a confiar em Deus. Eu sou crente há 40 anos. Desculpe, 38, perto dos 40. Mas sabe de uma coisa? Não interessa onde você entrou na caminhada cristã. Interessa que você tem o mesmo que eu tenho. Que é a fazer parte do reino de Deus. Mateus 6,33. Por isso, buscar em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão... Então, glória a Deus, porque nós já temos tanto que não merecemos. E vamos louvar a Deus. E Ele vai nos dar, acrescentar mais do que já temos. E nós vamos poder ser uma bênção para os outros, viu? Faça missões, se coloque em movimento. E Deus vai abençoar a sua vida. Ore pelo pastor, ore pelos irmãos. Você, com certeza, será uma pessoa muito mais feliz quando aprender a ser... Conta as bênçãos, diz o hino, né? Conta quantas são, né? E você vai ver o tanto de bênção que já tem. Amém?